Agradecer ao nosso Mestre, amado Jesus, por nos conceder esse momento, onde nós nos reunimos em seu nome, em torno do seu Evangelho, para despertar em nossos corações a fé e a esperança. Mestre amado, é na certeza da tua presença que nós te pedimos para abençoar todos esses nomes que colocamos no papel, Senhor, e que tem registrado no nosso coração, para que esses amigos e familiares recebam, Senhor, as bênçãos do teu consolo, para que possam, Senhor, ter a esperança de dias melhores. Fica conosco hoje e sempre. Bom, no dicionário, se a gente for pegar a palavra aflição, é uma ação persistente de uma dor física, né? Uma dor moral, uma ânsia, uma agonia, uma angústia, né? Tudo isso é uma aflição. Então, desde a origem da humanidade, que o homem busca vencer essa dor, né? As angústias, os medos, né? Porque anteriormente a essa ideia epicurista, né? Nós vamos sofrer uma violenta transformação, né? Passando essa escola a representar um conceito deprimente, né? Por expressar que felicidade é ter o gozo na vida, o prazer sensual, né? Sem medidas, sem regras. Então, os continuadores desse filósofo, eles criaram a máxima que possuir para se sentir vivo, ter para sobreviver, esquecendo, né? Esquecendo de que a posse, né? Ela está muito aquém de todos nós, né? Este conceito permanece até hoje como sinônimo de felicidade. Está tendo uma oscilação, se eu não me engano, não é isso? Vocês estão reclamando de uma oscilação na internet, o som melhorou? Então, muitos estão ouvindo bem? Está falhando muito, né? Vamos ver o que é que está acontecendo para poder a gente melhorar cada vez mais. Então, muitos acreditam que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São eles que nos movem, né? São eles que fazem que a gente levantar pela manhã e sair de casa no pão de cada dia. Tá? Então, as dificuldades ela têm uma função educativa. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Então, é exatamente como descreve a doutrina dos Espíritos. Fora da caridade, não há salvação. Então, como se libertar dessas aflições? Quando refletimos sobre nossas vidas e constatamos quantos sofrimentos estamos sujeitos e quantos padecem as pessoas em geral, a gente se pergunta, existe alguma necessidade de Deus nos colocar nesse mundo para passar por essas aflições? E o próprio Cristo responde, no mundo, as aflições vêm para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da inteligência. Sem elas, nós não buscaríamos nos defender. Toda aflição, ela chega, deixa sua lição e passa, né? João, no capítulo 16, versículo 33, eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, mas no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até porque, se Deus é soberanamente justo, toda aflição, todo sofrimento tem que ser justo, porque nada acontece sem a permissão de Deus, não é verdade? Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que vivem a se lamentar, a se queixar de sua condição de vida, da sua família, do seu trabalho, né? Enfim, reclamar da sua falta de sorte, como se o Criador tivesse nos abandonado. Ricos e pobres reclamam por dias melhores. Estes é porque ainda não despertaram para as palavras do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A felicidade, ela é buscada na riqueza, no poder, na juventude. Mas se juntar essas três, não garante a felicidade plena. Porque a gente observa tanta gente por esse mundo afora, né, de todas as classes sociais, passando por aflições inenarráveis, né? Aflições tremendas. Então, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, já tem um esclarecimento para essas questões que tanto aflige a humanidade. Quando o senhor Kardec classifica de maneira pedagógica a natureza do nosso planeta, como sendo um planeta onde os espíritos estão passando por uma prova ou estão espiando o mal que fizeram.
Na questão 335 do Livro dos Espíritos, né, o Chico Kardec diz que o espírito consciente de suas necessidades, ele participa de seu projeto reencarnatório, escolhe o corpo e escolhe como viverá a sua família, a nacionalidade. Então essas atribulações serão para ele agora uma prova, que vão auxiliá-lo a progredir. Né? Se vencer, né, vai passar por esses obstáculos, sairá como um sábio, um homem prudente. Agora, caso ele se arrependa, as aflições lhe parecerão insuportáveis. Então, é preciso reparar, corrigir, para aprender mais uma vez. E os espíritos que se encontram desequilibrados, que perderam a consciência de si mesmo, são obrigados a aceitar, né, o que lhe é imposto pelo plano superior. Reencarnam sem saberem a situação real que vão ficar, porque estavam totalmente fora de si. Geralmente são os suicidas, os que enlouqueceram por uma loucura que fizeram, né? Mas muitos desses espíritos que vemos enlouquecidos nas reuniões de desobsessão foram excelentes pais, amigos, irmãos, esposos, maridos. Eles sofrem porque não se perdoam por uma atitude indevida que tiveram, onde a sua própria consciência o acusa e o condena. Na obra Memórias de um Suicida, psicografia da nossa querida Ivone Pereira do Amaral, através do nosso querido Chico Xavier, Cândido Botelho e seus amigos, né, o espírito Cândido Botelho, descobre que nas suas próximas encarnações eles seriam marcados por dores e muitas aflições, e que não poderiam escolher quais seriam as limitações físicas ou emocionais numa próxima existência. Ele, né, com o único objetivo de os levar esses indivíduos novamente ao caminho do progresso. Caminho este por eles mesmos ter abandonado no momento do suicídio. Então, a obra Memória dos Suicídios é uma leitura espetacular, né? Então, são vários os motivos de aflição que perturbam o homem, mas o mais comum é a sua própria ignorância. Foi o que levou Jesus a dizer aos judeus que haviam crido nele. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem é uma passagem de um texto retirado da obra Paulo e Estevão, psicografia de Emmanuel, através do querido Chico Xavier. Porque ele retrata o momento em que Gesiel, o seu pai e Abigail estão na prisão aguardando o julgamento. Né? Então, foi motivado por quê? Porque eles tocaram fogo nas propriedades de um romano, e aí viram eles, né, sujo de cinza. Alguns romanos viram o pai de Gesiel e Abigail tocando fogo. Gesiel foi tentar apagar o fogo, se sujou todo, prenderam os três. Né? Então, a tensão de Gesiel era muito grande, a aflição era grande. O pai era um ancião, a irmã uma jovem adolescente. Então, os dois se sustentavam ali, Gesiel e Abigail, pela lembrança da sua mãe, que já havia partido para a pátria espiritual, lhes deixando belos ensinamentos de amor a Deus. Abigail diz Gesiel: tu lembras da nossa leitura de ontem? Porque todo dia eles tinham o hábito de, na mesa, fazer o evangelho no lar, abrindo as escrituras. E aí Gesiel pergunta a Abigail: tu lembra da leitura de ontem? Isso dentro da prisão. Veja como eles estavam tentando resolver a aflição deles. Sim, eu tenho a impressão de que os espíritos nos davam uma grande mensagem para o dia de hoje. O rapaz sorriu satisfeito e disse: o céu esta noite nos oferece perspectivas de uma pátria luminosa e distante. Lá Deus dá paz aos tristes e conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãezinha está com Deus esperando por nós. Em dado instante, voltou a jovem a considerar: por que será que os filhos da nossa raça são perseguidos por toda parte, provando injustiça e sofrimento? E aí Gesiel diz: Deus o permite, a exemplo do pai amoroso, que para educar seus filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Uns dão testemunha de fé com a espada. Nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica nosso espírito
e a nossa capacidade de resistência. Eu creio, Abigail, eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Quem sabe, Abigail? Quem sabe se ele já não está no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por que isso acontece e não nos enviará problemas que não sejam para o nosso bem. E amanhã será o julgamento. E se te matarem, Jesiel? Eu estou muito preocupada. E se te matarem? Se eu morrer, Abigail, hás de me prometer a seguir as ricas orientações e conselhos da mamãe. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda do abismo do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito de morte? Se recordo. Claro que eu me recordo, respondeu Abigail com uma lágrima nos olhos. Tenho a impressão de ainda ouvir suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Deus organiza os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãe está com Deus, esperando por nós, reforça ele. E onde a promessa de Jesus será cumprida? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus promete o alívio. Ter alívio é saber que poderá corrigir, refazer todo o mal que tenha praticado contra si mesmo e contra o próximo. Então, nos momentos de aflição, façamos como Jasiel e Abigail, oremos, buscamos as forças interior e ponhamos na nossa mente, nada é por acaso e tudo é para um fim bem melhor para todos nós. Porque quando nos colocamos nas mãos alheias, a causa de nossa aflição, né? Eu estou sofrendo por causa de fulano, por causa de Betrano. Na verdade, nós estamos transferindo a nossa responsabilidade e exigindo dos outros o reparo, tornando a aflição mais angustiante, porque nós sentimos a nossa consciência pesada quando vamos dormir no travesseiro, invadida por pesadelos inexplicáveis. Que é exatamente o que o Senhor Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Ora, na consciência do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando ele se sente infeliz, cabe ao espírito a humildade de buscar em si mesmo a causa. O que foi que eu pensei, o que foi que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que eu não estou conseguindo dormir direito? E vai encontrar. Se for sincero essa busca, a espiritualidade vai mostrar. Porque sempre que praticamos atos maus, prejudicando o nosso semelhante, nós produzimos em nós mesmos os mesmos efeitos, sejam por pensamentos ou por atitude. Mas aí é que reside também o aspecto positivo, né, da lei, o aspecto positivo da lei de causa e efeito. Tudo que nós fizermos de bom vai retornar também para nós com as mesmas características. Porque esta é a lei e os profetas, que está lá em Mateus no capítulo 7, versículo 12. E está também em Lucas no capítulo 15. E assim, tudo o que quereis que vos façam, fazei também vós a eles. Então tenhamos, portanto, paciência. A natureza não dá saltos. As encarnações vão nos conduzir à soberana justiça e à bondade de Deus, fazendo-nos sofrer as consequências das ações mais, que porventura tenhamos praticado, é claro, né? Mas vamos colhendo os frutos também das nossas boas ações. É plantio e colheita ao mesmo tempo. O Senhor Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele trata bem-aventurados os aflitos, né? Ele mostra que a quase totalidade das nossas dores são consequências de nossos atos, mesmo nessa encarnação que ora estamos transitando. Às vezes a gente acha que está sofrendo por erros do passado. Não, aquilo ali, quando a gente desencarnou, foi para o mundo dos espíritos, sofreu ali. Quantos anos sofreu André Luiz? 8 anos no umbral, naquelas ondas de sofrimento. A gente também ficou nossos 80 anos sofrendo. Depois fomos para as escolas de reparação, aprendemos, nos
arrependemos e agora viemos aqui para colocar em prática. Então, nossos sofrimentos é porque não estamos tendo a humildade de colocar em prática o amor que nós prometemos dar uns aos outros. Amar o mais difícil, amar o marido, amar a esposa, amar aquele filho trabalhoso, aquele cunhado que toda semana bate lá para pedir alguma coisa, aquele patrão exigente, rigoroso, né? Aquele colega de trabalho que sempre leva problemas. Então, como nós não conseguimos amar, a gente sofre. É por de hoje, não é de ontem. O ontem já está resolvido. Jesus disse, pegue na charrua e não olhe para trás. Então, quantos estão endividados porque não sabem como viver com o que ganham? Quantos? Quantos casamentos fracassados porque os cônjuges deixaram de dialogar, de se perdoar, né, por acontecimentos insignificantes? Quantas doenças seriam evitadas se as pessoas não cometessem excessos na alimentação ou se entregassem aos vícios, ao álcool, ao fumo ou qualquer outro tipo de leviandade? Então, aqueles que não respeitam as orientações médicas, né, no que diz respeito à alimentação, né, quantos diabéticos vivem comendo o que quer e o que entende, sabe que estão se matando, são suicidas em potencial, né? Então, já hipertensos, cardiopatas, com excessos alimentares, não praticam exercício, não buscam uma vida mais regrada, né? Quantos filhos que seguem o caminho do vício, porque os pais, no momento adequado, lá na sua infância, né, deixaram de lhe dar limites e de ensinar os bons exemplos, de apresentar, né, os ensinamentos de Jesus logo desde jovem. Então, é durante essa luta renovadora que somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas. Como administrar o tempo, ampliar nossos sentimentos, desenvolver virtudes, a solidariedade, a praticar a caridade, fugindo dos extremos do intelectualismo, das emoções sem controle, como nós estamos fazendo agora. Nós decidimos, é uma decisão pessoal, o uso do nosso livre-arbítrio. Nos reunimos nessa hora para coletivamente orar um pelos outros, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Orar sim por todos eles. Se eles estão fazendo alguma coisa errada, que se resolvam com Deus. O nosso papel é desenvolver em nosso coração a compaixão. Então, há pessoas que se encontram com oscilações espirituais, né? Creem que isso é o certo, mas ainda descreem, né? Tem hora que, não, eu também não sou santo, fica justificando para falar mal dos outros, né? Principalmente quando se trata de político, porque aí você acha que tem todo o direito, porque eles são homens públicos e a sua vida está exposta. Mas e a nossa vida? Será que nós somos santos? Será que se ela fosse exposta publicamente, também não estariam atirando pedra em nós? Então, são criaturas que, mesmo vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar certas paixões inferiores, por não terem o necessário domínio ainda sobre si mesmo. O homem velho ainda quer se alimentar. Somente vamos conseguir renovar nosso psiquismo e imprimir valores edificantes na nossa alma se aprendermos o verdadeiro sentido, né, de permanecermos na palavra do Cristo. Emmanuel afirma que, passando pelas provas que Deus nos impõe, é que vamos adquirir o conhecimento sobre o que realmente nos aflige. Uns aceitam sem queixas a vida que leva, vivem sempre gratos, e outros não suportam de maneira nenhuma, acham que estão vivendo no inferno criado por eles mesmos, pela própria mente dele. Então, os resignados, né, se esforçam para se melhorar em busca de Deus, em busca de forças para vencer suas más inclinações. Agora, já os que se queixam, esses coitados, além de viver uma eterna aflição, esquecem que tem um pai. Esquecem que tem um pai. Não é? Como diz a parábola do filho pródigo, né? Que quando estava no fundo do poço, se lembrou que tinha um pai, voltou para casa e foi recebido em festa. É assim que Deus espera por nós. Então tenhamos um pouquinho de paciência. Daqui a pouco está todo mundo desencarnado, não se aperreie não. Para que essa pressa? Viva só o dia de hoje.
Não fique pensando em como vai ser minha vida. Não, quando ela chegar, ela vai ser, e vai ser do jeito que ela é. Então, se hoje eu estiver fazendo bem, e amanhã eu estiver fazendo bem, e depois estiver fazendo bem, daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos estar com esse hábito de pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Claro, com as forças mais desgastadas, com o raciocínio mais lento, mas já criamos o hábito de estar envolvido em momentos como esse. Quando de noite nós sairmos do corpo, nós com certeza vamos procurar locais para estudar, orientações para retornar no dia seguinte mais fortalecido. Porque o verdadeiro discípulo, ele percebe que mesmo com todas as atribulações da vida, que segue seu curso, isso os torna gratos, porque ele busca cada vez mais se melhorar e cada vez mais se instruir, que é o que nós estamos fazendo agora. Ele busca o estudo para conhecer aquela verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Então não é palavras de quem está falando, a gente está aqui falando só de Jesus, de doutrina espírita, né? Eu é que agradeço a vocês eu ter para quem falar. Então meu agradecimento é eterno. Porque muitos em política, filosofia, ciência e religião, eles se afeiçoam em certos ângulos da verdade, né? Busca aquele ângulo da verdade, tira aquela essência que lhe interessa. Então ele transforma a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, né? Quando não passa de prisioneiros de seu próprio ponto de vista. Ele pensa que é assim, pronto. Não abre mão, não cede e vai vivendo aquela aflição. Quando nós queremos despertar para uma tarefa importante, nós acionamos o despertador, não é isso? Por exemplo, todo mundo coloca lá no seu celular 18h10, hora da live no domingo. O despertador toca, né? Eu boto antes, 18h05, que a gente, né? Então eu tenho um compromisso que eu não quero faltar, eu coloco o despertador. Então a aflição, ela atua na nossa vida como um despertador na madrugada. Ela serve para nos acordar, né? Estando desperto, aí é quando a gente acorda que a dor bate, que eu sei o motivo da dor, né? Nós devemos desligar o despertador. Não é ficar reclamando da dor, não. A dor é só o despertador, eu me desligo dela, não permitir que essa aflição exceda os limites e se torne um sofrimento. Porque quando você alimenta a dor, ela se torna um sofrimento. Então, milhares de pessoas desejam a felicidade, agora desejam sem nenhum esforço. Apelam para a gratuidade, apelam por milagres, como se isso fosse possível, no mundo em que o trabalho é a mola propulsora, é a mola que impulsiona o espírito em direção a um futuro feliz. Então, espíritos superiores nos pedem para estarmos atentos, orando e vigiando, a fim de mudar nossos hábitos, nossas tendências, reeducando pensamentos e sentimentos, com uma única forma de nos aproximarmos da felicidade com Jesus. Porque tem felicidades e felicidades. A felicidade com Jesus, que é a felicidade do Espírito. Então é urgente, né? É importante nós entendermos que moramos num planeta que é considerado uma penitenciária, uma escola, uma prisão. É um local de espíritos rebeldes à lei de Deus, à lei de amor. Então, se nós já aceitamos a encarnação para vir reencarnar nesse planeta, pergunte a si mesmo, nos dias de crucificação de Jesus, lá há mais de 2000 anos atrás, se nós estivéssemos ali naquele ambiente, o que é que nós estávamos fazendo? Eu sei. Eu devia ser muito amigo de Barrabás. Para vocês eu não sei. Então, essa certeza de que nós estamos cada dia evoluindo mais é que vai trabalhando nossa paciência e buscando o estudo. Exatamente essa unidade de existências, onde as encarnações são solidárias. Foi por isso que Jesus nos advertiu, não julgueis para não sejais também julgado. Né? Porque na mesma medida que tu julgais, tu serás julgado pela sua própria consciência. Nossa consciência guarda as medidas do que nós fazemos aos outros para depois nós aplicarmos em nós mesmos. Então, em nosso grau evolutivo, nós não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial. E exatamente por quê? Porque nosso ponto de vista ainda é muito limitado. Ou seja, nós não estamos de posse de todos os fatos referentes aos acontecimentos e não possuímos uma visão real da situação.
né? Então, se conhecer, ter a humildade de buscar em si mesmos as causas, os dissabores dos desentendimentos. Porque existem pessoas que por onde passam deixam um desafeto, deixam uma inimizade e levam no seu coração uma má impressão, né? Se não de todos, mas de alguns daquele ambiente que ela foi. E quando chegam, né? E como é que foi lá? Não, rapaz, tinha 2 pessoas, sim, mas só tinham 2 pessoas, tinham 200, mas levou para casa só a lembrança, a impressão de 2. Então, é preciso autoconhecimento. É preciso que nós possamos, né, entender um pouquinho mais como é que se realiza esse autoconhecimento, que o Allan Kardec coloca na pergunta 919, né? Como fizeram o bispo de Hipona, né, Santo Agostinho. Ele diz: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ele nos dá um roteiro maravilhoso. Eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se eu não faltar algum dever, se não tiver nenhum motivo de mim se queixar. Se eu fiz alguma coisa que eu me queixasse de mim mesmo. Então foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver quem em mim precisava de reforma. Então aquele que todas as noites evocasse todas as ações e praticasse durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus, ao seu anjo guardião, né, que o esclarecesse durante a noite, a grande força adquiriria, diz Santo Agostinho, para se aperfeiçoar, porque Deus jamais nos faltaria. Então muitos dizem que não pediram para nascer. Quem não já viu alguém dizer: eu não pedi para nascer não, Deus não existe, e se existe ele está me castigando? Ora, esses que dizem que não pediram para nascer, na verdade eles imploraram. É porque não se lembram, porque se lembrassem, não suportariam e viveriam em eterna aflição de saber por que é que pediu para nascer. Se não perdoam, também não se perdoariam. Quantos abandonam a família e outros a própria vida? Acreditar em Deus, que Deus está nos castigando, seria subestimar toda a perfeição do nosso Criador. Não consegue agradecer nem pelo pão de cada dia. Aos pobres de espírito, Jesus apregoou que deles seria o reino dos céus. Os pobres de espírito citados aqui não são aqueles desprovidos de bens materiais, não, né, que são indispensáveis à sobrevivência. São aqueles que não reclamam, mas que buscam no trabalho, no estudo, a satisfação de suas necessidades, na prática do bem. Procurar sempre uma oportunidade de fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Então, via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar as riquezas que tinham em suas mãos em favor dos seus e em favor dos que estavam ao seu lado. Então, ficando claro que o que determina entrar no reino dos céus, quando Jesus diz, né, não é ser rico nem é ser pobre. Ambos são filhos do mesmo Pai, e sim os que praticam a lei de justiça, amor e caridade, tratando todos como irmãos, independente da cor, do credo, da condição social ou da sua ideologia. Porque há muitos pobres que são maus, muito maus, como há muitos ricos que são muito bons, muito bons. Eu conheço muitos dos dois lados e aprendo com os dois. E um dia eu serei igual a todos eles, porque é nos bons que a gente vai procurando copiar. Jesus é o nosso modelo maior. Mas, por enquanto a gente acha que Jesus está distante, mas ele está bem pertinho de nós, a gente vai se aliando com aquele que faz uma campanha, que faz um enxovalzinho, aquele que ora por aquele que faz uma festinha ali de umas crianças, aquele que faz uma doação na sua porta de casa, uma entrega de sopa. A gente vai se espelhando nesses que estão mais próximos de nós, né? Porque a vida é um eterno plantio, mas só se colhe o que se planta. Não tem escapatória. E isto tudo se explica porque, sendo Deus a sua suprema justiça, ele não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Jamais. Nós não faríamos isso. Se sofre, a causa é justa. Então, comprovando a pré-existência do Espírito, é que vamos explicar toda essa desigualdade entre o bem e o mal que a gente vê na humanidade. Na obra Correio Mediúnico, psicografia de André Luiz e Chico Xavier, né? Nas obras
Ele diz que nas dificuldades não perca tempo lamentando, trabalhe. Não perca tempo lamentando, trabalhe. Nas críticas, nunca se aborreça. Use-as a seu favor, exercitando a tolerância e a paciência. O outro é como ele se apresenta, e ninguém o mudará a não ser ele mesmo, assim como estamos fazendo nesse momento. Perseguições, estáis sendo perseguidos? Jamais revide, perdoe e esqueça. Calúnias, nunca enfurecer-se contra elas. Nunca. Age com amor. Mostra a outra face da moeda. Afinal de contas, tu és cristão. Nas tristezas, afasta-te de qualquer disposição de desânimo. Ore, dedique-se aos próprios deveres. Nas doenças, quem não está passando por doença? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro estão trazendo para a tua alma. Fracassos, não acredite em derrotas. Não acredite. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora no seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e pode recomeçar a renovar, a servir e buscar os meios que são imensos de se tornar feliz. Exatamente como disse o mestre, aquele que quiser me seguir, pegue na charrua e não olhe para trás. Muitas aflições são frutos de pensamentos negativos, somente isso. Tem gente que quando vê alguém muito doente numa visita a um hospital, né, passa dias imaginando, meu Deus do céu, meu Deus, como é que vai ser? Se acontecer comigo, meu Deus, será que eu suportaria? Ah, não, eu acho que eu não suportaria. Trouxe de lá só aflições para ele mesmo. Não levou paciência, não levou resignação, não levou bondade e trouxe aflições. E se alguém perguntava para essa pessoa, qual o motivo de você ter tanto medo de sofrer? Ah, é porque eu nunca sofri. Eu nunca sofri. Com certeza vai chegar a minha vez. Todo mundo sofre, por que eu não vou sofrer também? Afinal de contas, o mundo é de provas e expiações. Não. Dor você vai ter. Vai passar por doença, sofrimento é opcional. Sofrimento é eu não aceitar as coisas e não buscar forças para corrigi-la. Se é espírita que assim pensa, é daqueles que apenas frequentam as casas para tomar passe e levar água fluidificada para casa, mas não ficam atentos à palavra do Senhor. A doutrina nos ensina que só sofrerão aqueles em que suas atitudes ferirem a lei de Deus. E se não se arrependerem, claro, porque se arrepender não sofre. Sente a dor do que fez, se arrepende e corrige. Ou se não assumir a responsabilidade de seus atos, né? Ficar passando para terceiros, aí não tem como. Porque eu tenho que assumir as responsabilidades do que eu faço. Há uma parábola hindu que diz o seguinte, que Brahma chamou os rios para conversar. Nessa conversa, ele chama a atenção de Ganges. Ganges, conhecido como o rio Benares, no subconsciente indiano, um dos maiores do mundo em fluxo de água. Brahma diz, Ganges, por que suas águas arrancam o carvalho que eu plantei? E não arranca os arbustos que nasceram por si só. Ganges diz a Brahma, é que seus carvalhos impõem resistência contra minhas águas. Eu aumento o volume e os arranco. Já os arbustos, quando minhas águas vão passar, eles se curvam, eles se baixam, a água passa e depois eles se levantam. Sabedoria dos indianos. Então é exatamente como diz Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Não resistais ao mal. Ou seja, não é impor forças contra as dificuldades que devemos criar forças que nós vamos crescer de amor e vencer o mal. Porque nos demoramos a dar ouvidos ao apóstolo dos gentios, quando afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. Afinal de contas, foi isso que ele impôs a si mesmo. Amou por onde passou. Os outros eram do jeito que eles eram. E ele tinha que ser do jeito que ele era. E ele queria ser cristão. Então, cada um de nós aqui tem que tomar a sua decisão. Ou a gente fica na doutrina espírita, ouvindo essas orientações de que todo dia eu tenho que matar um leão para ser feliz, ou seja, uma fera que habita dentro de mim, ou eu procuro
procura, para Deus não tem problema nenhum. Procura aquelas religiões que você levanta a mão e diz Senhor, Senhor, e entra no reino dos céus. Para Deus está resolvido. Não vai ter briga. Só que, com esse pouquinho de conhecimento da doutrina espírita que nós temos, já sabemos que não é assim, porque não é justo. Cada um tem que colher o que plantou. Então, como já vimos desde a antiguidade, os problemas são os mesmos. Mas nós não podemos continuar a ser os mesmos. Precisamos crescer para resolver os motivos das nossas aflições. Na obra Ação e Reação, de André Luiz, através do querido Chico Xavier, os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão, diz eles. A forma como encaramos estas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e de aprendizado, para que possamos construir um mundo íntimo mais consistente, com mais nobres sentimentos e valores cristãos. Antes de perder o controle sobre nós mesmos, lembremos-nos, o Senhor é nosso pastor e jamais nos faltará. Pedis e obtereis, batei e vos abrirá. São promessas de Jesus, o Cristo de Deus. E nós somos cristãos. Vamos pedir e esperar, nós vamos ser atendidos. Enquanto isso, vamos cuidando do nosso dia. Então é preciso que tenhamos resignação e buscar na oração silenciosa a presença de Deus, que vai nos dizer também silenciosamente que nós podemos ser felizes agora, se nós quisermos. Pela graça de Deus, é só querer. E Ele vai nos atender. A Terra, apesar de ser considerada uma penitenciária, um hospital e uma escola, ele é também destinada a ser um mundo feliz. Então, já progrediu muito e ainda vai progredir muito mais. E cabe aos trabalhadores da última hora a propagação da Boa Nova, à luz da doutrina dos Espíritos, esclarecendo a respeito da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, sobre a reencarnação, onde a lei do progresso vai atingir a todos indistintamente. Agora, voltando lá para Jesiel e Abigail, lembram da história que a gente contou? As lições dos profetas consolavam aquelas almas ansiosas. E ele se lembrava do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Ah, se estivesse ali, com certeza ela iria confortar-nos. Suas pequenas contrariedades, ela ensinava que em tudo Deus era bom, Deus era misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. Ela sempre fazendo-se sentir a criatura convicta da paternidade divina, ainda no mundo fortalecida e feliz. Se o papai for acusado, eu direi que fui eu o autor do delito. Jesiel diz para Abigail, se papai for acusado à morte, eu vou dizer que fui eu o responsável pelo incêndio. E se te flagelarem por isso, entregar-me-ei em flagelo, com a paz de consciência. Se estiveres junto de mim, eu só te peço uma coisa, Abigail, cantes comigo a prece dos que se encontram em aflição. Sob o olhar do cruado legado, ninguém ousou articular uma palavra. Apenas os açoites, cortando o ambiente, quebravam o silêncio. Jesiel, após ser chicoteado, escuta as últimas palavras de seu pai, meus filhos queridos, me perdoem. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Jesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã, Abigail, papai está expirando, tem coragem, confia, não posso amparar-te em oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Dando-nos mostras de fé inegável em todas as amarguras e circunstâncias, a jovem se ajoelhou, fixou longamente o joelho sobre o velho pai curvo, onde o peito arfava, e depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com a voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fronte generosa é o bem que não secará.
Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem invadindo nossos lares e nossos corações. Que nós possamos continuar com essa resignação de buscar o estudo, de buscar no trabalho, de buscar na caridade o alívio de nossas dores. Um beijo grande, muito grato pela presença de todos. Que Jesus esteja sempre entre nós.